Ok, pessoal, muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos aqui na página virtual do Centro Cultural Moçambicano Alemão. Estamos neste momento em direto para o Facebook também, no terceiro dia desta conversa de diálogos, não é? Diálogos decoloniais, que é moderado e organizado também aqui em coprodução com o Centro Cultural Moçambicano Alemão, com a Paola e Eduardo. Eu não vou falar muito, até porque não cabe a mim. Quero convidar desde já a Caroline Bruga, que é a diretora do Centro Cultural Moçambicano Alemão, para deixar ficar aqui a sua saudação ao auditório virtual, ao público que está do outro lado, não é? Aos nossos amigos académicos, artistas e todo mundo que possa estar a assistir este evento a esta hora, seja de manhã, à tarde ou à noite, não é? Visto que temos nesta mesma plataforma pessoas que estão na Alemanha, na Itália, no Brasil, na África do Sul, em Angola, aqui em Moçambique. Então, é a vantagem de quebrar as fronteiras. Olá, Caroline, bem-vinda no terceiro dia, né? Alô, Caroline, consegues me ouvir? Sim, sim. Obrigada por abrir o meu microfone. Então, boas-vindas também do meu lado, sobretudo também ao nosso convidado desta noite, Filimon Meigos, poeta, sociólogo e reitor do ISARC, Instituto Superior de Arte e Cultura, aqui em Maputo. E a Paula e Eduardo, como sempre, que trouxeram-nos essa iniciativa. Eu queria contar uma pequena anedota que me fez lembrar quando decidimos que vamos convidar o Filimon para essa série, esse ciclo de debates decoloniais. Recebemos um projeto da Deutsche Welle, que é uma emissora alemã, que também tem uma parte das notícias em português. Eles nos trouxeram um projeto que chama-se Raízes Africanas. Então, a ideia era contar a história do continente africano através da Deutsche Welle, mas com colaboração de vários cientistas e artistas e também mesmo desenho gráfico e tudo feito por africanos. Mas o que acontece, como tentaram englobar muitos países, tinha pouco espaço por país. Então, pelo lado de Moçambique, entraram duas personalidades, que era Josina Machel e Ngungunyane. E então fizemos esse lançamento, o Filimon Meigos também estava, e depois tivemos uma conversa no quintal do CCMA, e ele chamou a atenção que mesmo quando a história parece ser contada por africanos, ou a história contada pelos moçambicanos, mesmo assim pode ser uma coisa não completa, porque muitas vezes não entram certas personalidades, certos eventos, e pois chamou a atenção que tem muito mais, obviamente. Tínhamos que trazer essas personalidades que não se falam sempre, mas que tiveram um grande papel na história de Moçambique. E nessa altura já falamos que tínhamos que fazer uma série de debates, diálogos nesse sentido. E pouco depois também chegou a Paula e o Eduardo com essa proposta dos ciclos decoloniais, e então conseguimos fazer esse casamento das duas iniciativas, felizmente, porque claro que tem muito a ver e no fundo todos querem a mesma coisa, que tenhamos uma plataforma que reflete sobre esses assuntos, que debate, discute e tudo com qualidade através de pessoas mesmo de várias áreas científicas, sociais, que possam fazer o seu contributo. Então, estou muito feliz que conseguimos juntar e agora só posso abrir, talvez vou devolver a palavra para a Pelin para depois introduzir o resto do pessoal aqui. Ok, Caroline, muito obrigado aqui por recordar aqui, memória muito viva, não é? Até porque este episódio da Deutsche Welle, Raízes Africanas, aconteceu recentemente e o CCME que esteve a organizar, e temos até as maquetes que oferecemos também à universidade na qual o Filimon Meigos é reitor, oferecemos também à Universidade Eduardo Mondlane e tantas outras. Então, estamos de parabéns todos nós por isso. Não vamos levar aqui muito tempo, até porque a conversa hoje promete ser quente e boa.
Por isso eu gostava de convidar e dar boas-vindas para a moderação desta mesma conversa de hoje, a Paola e o Eduardo Lixuxa, que vem logo a seguir. Olá, Paola, como é que estás hoje? Bem-vinda. Olá, olá, muito obrigada. Estou bem. Acho que a gente está muito feliz, né, com esse ciclo nessa semana. Então, todo dia é um dia que a gente tem a oportunidade de nos reencontrar e fazer jus ao nosso trabalho, né, ao que nos dá, inclusive, sentido na vida, né? Pelo menos eu digo por mim, acho que digo por muitos de nós que estamos aqui. Bom, eu sou a Paola Prandini, né? Falo a partir de uma organização da qual eu sou cofundadora, que se chama Afroeducação do Brasil. Nesse momento eu tenho a felicidade e o privilégio de estar aqui em Maputo, em Moçambique, por conta, enfim, da minha pesquisa de doutorado, de doutoramento, mas a intenção, né, nossa aqui com esse ciclo é de dar continuidade a essas discussões que realmente são bastante caras, né, bastante importantes para a gente enquanto curadores, né, eu e o Eduardo enquanto curadores desse processo de diálogos baseados aí numa experiência que foi já realizada em parceria com o Centro Cultural Moçambicano Alemão, em duas outras edições, né, com um curso que era focado em arte, comunicação e decolonialidades. Então, a partir da experiência com essas duas turmas deste curso, a gente resolve trazer, né, a público este ciclo de diálogos decoloniais. A gente, inclusive, espera muito, né, tem essa vontade que esse seja o primeiro desse ciclo, né, que nós tenhamos mais nos próximos meses, porque temos já uma curadoria com muitos mais nomes que a gente gostaria de trazer aqui para a roda, né, para fazer essas trocas, dentro de uma temática que eu acho que é, de fato, essencial e que é pluriversal, né? Assim, a gente pensar as decolonialidades, não é à toa que a gente utiliza o termo no plural, exatamente entendendo que são vários vieses, né? Várias possibilidades de olhar para essas perspectivas, e acredito que hoje a gente com certeza está muito bem acompanhado aqui com o professor Filimone Meigos, né, que vem e traz a possibilidade da gente fazer essa reflexão dentro do campo das artes, da literatura, né, dentro das experiências acadêmicas e também da praxis, né, que ele já realiza. Então, agradeço todo mundo que nos acompanha aqui pelo Zoom e pela página do Facebook do CCMA, e passo agora para Eduardo, meu companheiro de luta aqui, para continuar as apresentações de hoje. Tá certo. Muito obrigado, Paola, né? E a todos que estão aqui presentes online agora, e acima de tudo também um grande agradecimento ao Filimon por ter aceito este convite para participar aqui e vir refletir conosco uma questão que, para aquilo que eu tenho visto do Filimon, tem sido também um aspecto importantíssimo na fala que ele tem desenvolvido em vários fóruns. Portanto, um grande abraço, Filimon, obrigado por teres vindo. Eu vou já passar aqui para dar alguns dados, né, biográficos, aquilo que é a experiência profissional e o que é que o Filimon tem feito. Portanto, Filimon, se eu tiver cortado algumas coisas é porque a tua página é enorme, a gente nem sabe por onde pegar, né? Mas pronto, eu acho que pronto, estamos com um sociólogo, né, no domínio das artes. Portanto, o Filimon é doutorado em Sociologia das Artes, mestrado em Sociologia de Desenvolvimento e Ambiente pela Universidade de Wits, é diretor do Instituto Superior de Artes e Cultura, está associado a várias entidades de investigação em vários locais. Portanto, estou a falar, por exemplo, da Iowa nos Estados Unidos, que é onde ele é membro de honra do International Writing Program. É também membro do Sindicato Nacional de Jornalistas, membro da mesa da Assembleia, de onde é presidente, né, dos Associação de Escritores em Moçambique. Docente e trabalha na área académica do ensino universitário com disciplinas como História do Pensamento Africano, Sociologia das Comunidades Africanas, Sociologia da Arte, entre outras disciplinas, para além de ter já apresentado ou ter desenvolvido ensaios ou working papers, como queiram,
não é? Onde são retratados aspectos como, por exemplo, que eu gostei bastante destas questões aqui, ainda não li a fundo, mas pronto, o Harlem e a Verde Esperança do Jazz em Moçambique, uma componente da arte, né, da música, né, que é a minha área de estudo. Arte e ética em Moçambique, raça como indiciador de discurso, uma releitura do discurso sumeriano sobre a raça e os regionalismos. Tem também aqui um ensaio que fala sobre o ensaio sobre a mentira e a inveja de Moçambique, e a inveja, o caso de Moçambique, tango globalizando ou a cotidianidade do marombo, a desconstrução como construção contraditorial. Portanto, alguns aspectos ou algumas das temáticas que o MEICS tem vindo a trabalhar. Livros, temos o famoso, né, que toda a gente já deve conhecer, pelo menos aqui no nosso contexto, acho eu, o Poema e Kalashnikov, Globatinol ou Garimpeiro do Tempo, Moçambique, Meus Corpos Quânticos, que é um trabalho que está no prelo ainda, e depois Ensaios sobre a Mentira e a Inveja e outras coisas. Portanto, assim, várias outras coisas que o Filmon tem aqui neste manancial informativo daquilo que é o seu background, daquilo que ele já vem fazendo há bastante tempo, e depois, evidentemente, nós vamos poder ter toda essa discussão em volta de diálogos decoloniais. Não são de certeza. Portanto, este é que vai ser aquilo, portanto, o ponto de partida que o Filomeno nos traz aqui para a reflexão. Portanto, eu vou deixar todo o resto, não vou fazer o resumo, porque penso que o Filomeno em si, acho que ele já vai ser uma questão, portanto, o que está aqui neste resumo é tão forte como a personalidade dele. E a personalidade dele se reflete na forma como ele retrata estas coisas. Então, eu penso que tudo já está entregue, o Filomeno já deve estar aí, não é? pronto para figurar a coisa. Filomeno, por favor, a audiência é tua, nós estamos... Obrigado. Obrigado. Força aí. Obrigado. Obrigado a Paula, a Carolina, Ladies First, e depois a Ofélia Capela e a ti, Lixuxa, né, pelo convite. Bom, e vamos a essa. Vamos. Quando vocês me entregaram este concept note, Diálogos decoloniais nas comunidades de língua portuguesa, eu comecei a escrever um texto que me levou a outro porto, e que não era exatamente o que eu queria retratar, porque voltei ao concept paper e vi que tinha que efetivamente tratar, tal como está escrito, do lugar hegemônico do Ocidente enquanto centro de produção e validação de conhecimento, portanto, legitimação do conhecimento, um pensamento alternativo crítico e uma pergunta que eu acho interessante, que na verdade eu vou aproveitar para fazer a minha conclusão, que é como nos reinventarmos. Interessante. Quando falamos de arte e cultura, estamos a falar da reinvenção do mundo, não é? Ressignificação do mundo. Ora bem, então eu achei toda esta discussão que vi ontem interessante sobre decolonialidades, a colonialidade. Eu prefiro manter-me na minha zona de conforto, que é juntar o conceito de pós-colonialidade e o conceito de imperialismo. Pós-colonialidade que pode ser vista no sentido cronológico ou no sentido dos fatos ou da praxis que ocorreu no tempo colonial e que, a posteriori, mudou tanto o colonizador como o colonizado. E, portanto, isto como pós-colonialismo. Imperialismo porque capta, ou pelo menos pretendo que, ao usar o conceito de imperialismo, pretendo que se capte esta noção de império, esta noção de invasão, esta noção de ir para um outro local, sem que sejas o dono desse local, mas tomas conta, tu roubas o show, quer dizer, ficas o dono do show quando nem sequer tens direito ao palco. Isso é imperialismo. Talvez lesse aqui
uma coisa interessante. Trouxe algumas coisas para ler, vai ser uma seca, porque isto é defeito de fabrico, né? Eu sofro de sociologia aguda, vem das sociologias, mas vou ler aqui uma coisa interessante que vem deste livro, A Dominação Colonial, que é do Carlos Venâncio, que é um português de origem angolana, que foi um dos meus tutores no doutoramento, que escreve o seguinte: tem-se perfilado na senda de Fanon, de Said, Eduardo Said, né, orientalismo, de Mazrui, mas também de Foucault, como uma resposta a este ostracismo, começando por desconstruir precisamente a narrativa histórica daí decorrente, e que Fanon, na obra Os Condenados da Terra, entendeu como sendo escrita por ocidentais e para ocidentais. A história escrita, aliás, por ocidentais e para ocidentais poderá episodicamente valorizar certos períodos do passado africano. Quer dizer que a maneira como nós somos retratados, supostamente numa perspectiva de superioridade, pode ser um equívoco. Bom, mas há um outro que eu gosto muito, que é o das identidades feminizadas. Ele próprio tem uma identidade feminizada, ele é anglo-jamaicano, Stuart Wall, que diz o seguinte, eu gosto muito disto: pós-colonialidade é virar a situação ao contrário, de pernas para o ar, o que deu origem a muitas das histórias dos desfavorecidos. As histórias dos povos, géneros, classes e raças subordinadas. As histórias dos subalternos. As histórias dos vencidos e colonizados. Dos explorados e dos oprimidos. Dos povos sem história. Portanto, é um bocado isto que nos aludimos quando falamos do pós-colonialismo. É com o Stuart Wall e com o Zé Carlos Venâncio, e com outros, com o Baba, com o Spivak, dos estudos subalternos e pós-coloniais, que, no meu entender, são a minha, digamos, para falar com os brasileiros, são o meu embasamento teórico. Falando em identidades efenizadas, ocorreu-me hoje de manhã, estive a ver o que é que eu vou fazer para ilustrar o que é uma identidade efenizada. Nós sabemos que as identidades são processuais e são contextuais, mas ao mesmo tempo as identidades são cumulativas, ou seja, nós temos várias identidades e manipulamos-las conforme o que nos interessa. E trago aqui um poema de alguém que escreveu, depois iremos ver, eu vou fazer alusão ao Caliban e ao Próspero, e Rui Knopfler. Cá está a identidade definizada, que é luso-moçambicano. Escreveu este texto, Naturalidade, que eu vou ler, que demonstra efetivamente o que é essa coisa de pós-colonialidade. Portanto, uma condição que muda tanto o colonizador como o colonizado. Eu vou ler o texto. Naturalidade, Rui Knopfler. Isto é de 68, para aí, 1968. Europeu me dizem, eivam-me de literatura e doutrina europeias. E europeu me chamam. Não sei se o que escrevo tem raiz de algum pensamento europeu. É provável. Não. É certo. Mas africano sou. Pulsa-me o coração ao ritmo dolente desta luz e deste quebranto. Trago no sangue uma amplidão de coordenadas geográficas e mar Índico. Rosas não me dizem nada. Case-me mais à agrura das micaias e ao silêncio longo e roxo das tardes com gritos de aves estranhas. Chamais-me europeu. Pronto, calo. Mas dentro de mim há savanas de aridez e palavras sem fim,
com longos, langues, rios e sinuosos. Uma fita de fumo vertical, um negro e uma viola está lá. Ora, isto é um texto do Rui Knopfler, que é um poeta que escreveu várias coisas, dentre as quais, na verdade, o primeiro livro de poesia que li, que é Mangas Verdes com Sal. Portanto, que é um luso cujo pai é colono, ele vem a Moçambique e ele se identifica efetivamente com Moçambique. E isto, na minha opinião, ilustra o que é aquilo que eu entendo como sendo pós-colonialismo. Mas eu quero voltar ao Stuart Hall. Stuart Hall, quando fala de identidades hifenizadas, hifen, luso, moçambicano, afro-americano, anglo-jamaicano, ou afro-brasileiro. É interessante porque a hifenização só diz respeito aos que chegam. E aos que chegam numa condição de subalternidade. No caso do Brasil, não se diz italo-brasileiro, franco-brasileiro, luso-brasileiro, diz brasileiro. Portanto, estamos a falar de racialização das relações, né? Racialismo. Mas, quando é negro, diz negro-brasileiro. Né? Apenas um ponto que podemos discutir adiante, mas que esta Gislene Aparecida dos Santos falou muito bem, né? A invenção do ser negro e toda a estratégia epistemológica com as pseudociências, etc., de inferiorização daqueles que não são europeus, aparece. E nós naturalizamos e fazemos disso, digamos, a nossa bandeira diária. Ora bem, mas interessa-me, como eu disse no início, já que sou de sociologia, interessa-me trazer dois conceitos que me parece nos possam ajudar a entender o que vou tentar, enfim, construir como algum nexo, se faz algum sentido, que são os conceitos de imaginação social, imaginário social, quis dizer, e de representação social. Portanto, o imaginário seria a maneira como nos imaginamos, como nós nos imaginamos, enfim, nas relações diárias, cotidianas, na ecologia social, como nós nos acomodamos na sociedade, nas comunidades, que imagens normativas nós subjetivamos, interiorizamos, e a partir dessa interiorização nós objetivamos essas imagens normativas, como nós imaginamos o nosso ambiente, como imaginamos o nosso social, quais são as expectativas que nós temos para com os outros. Portanto, quando nós nos imaginamos, quer dizer que nos imaginamos entre e com os outros. Portanto, quais são as expectativas que nós, enfim, trazemos dessa relação. Portanto, grosso modo, seria esta a definição, digamos, de imaginário social. Representação social seria, digamos, o conjunto de saberes populares que se condensam nos ditados, nos adágios. Portanto, na verdade, estamos a falar de senso comum, aquilo que, para nós, seria, digamos, um universo consensual. Eu não poderia vir aqui, por exemplo, nu, a não ser que estivesse a fazer body art. Portanto, o que vocês esperam de mim é que eu venha vestido mais ou menos em condições. Portanto, estamos a falar de uma norma, e pondo aspas, porque há quem é anti-norma, anticultura, e, portanto, estou a falar de sistema de crenças, estou a falar de atitudes, de opiniões. No fundo, estou a falar
de ramos de conhecimento. Vou falar de ciência, de filosofia, de religião, senso comum, mas estou a falar daquilo que me interessa agora, que é arte inserida na cultura como uma forma de conhecimento sublime, em que a raiz principal é o sonho, o onírico, e, portanto, reinvenção da praxis, que é normal, praxis mundana. Portanto, quando falo de arte, estou a falar de poesias, de poesia. Poesia não no sentido restrito das literaturas, mas poesia como poeses. Quer dizer, o desvaneio que o processo criativo nos traz, e através desse processo criativo nós podemos captar as nuances das relações sociais. Ora bem, e aqui vou entrar na arte. A arte é uma das dimensões da cultura. E eu concebo cultura como praxis e como ideologia. Portanto, maneiras de pensar, sentir e agir, mas ao mesmo tempo, maneiras de fazer. E aqui incluo tecnologia, culinária, ciência, filosofia e outras formas de conhecimento, outros ramos de conhecimento. Ora bem, cultura como uma coisa que constrói, que nos constrói, mas por outro lado, uma coisa que nós construímos. É interessante esta antifonia, este binómio, que parece contradição, mas que na verdade se complementa. Quer dizer, eu sou uma pessoa culta, supostamente, né? E eu construo a cultura. Quer dizer que a cultura é dinâmica, portanto a cultura é consciência social, e há quem vá mais longe, quer dizer, há quem diga que a cultura é, ou a arte como uma dimensão da cultura, é uma forma de apreensão do social, ou seja, a partir de uma certa altura, se nós fizermos uma teleologia do desenvolvimento das sociedades humanas, passa a haver uma estetização do social, ou seja, por exemplo, estou a tomar este sumo de cenoura, este copo é da 2M, esta coisa aqui, isto é estetização do social. E posso falar deste candeeiro, posso falar desta cadeira, mas mais propriamente posso falar deste quadro, desta tela, do quadro. A partir desta tela podemos captar a realidade social. Mas vamos discutir depois. Estou a tentar dar nexo ao que estou a dizer. Portanto, falei de imaginário social, falei da representação social, agora estou a falar da cultura, sempre passant, e vou falar sobre a rapsódia, que é aquilo que eu escrevi no meu abstract. Quando vocês me deram este concept paper, diálogos decoloniais nas comunidades de língua portuguesa, ocorreu uma coisa interessante, uma coisa de poeta ou de artista. Decolonialidade. Decoloniality em inglês. Em português, se eu dividir o de e puser colonialidade, portanto, diálogos de colonialidade. Isto é rapsódia. Talvez fosse bom de definir rapsódia. Rapsódia basicamente seria uma composição cujo desenrolar está na base da emoção. É interessante isto. É um bocado sengoriano, porque normalmente, vamos falar mais tarde, quando falamos de modernidade, os brasileiros até puseram na bandeira ordem e progresso. Modernidade, iluminismo, etc. Estamos a falar num outro conceito que está na base daquilo que é chamado razão, uma racionalidade, mensuração das coisas, ciência, etc. Ciência como conhecemos. Bom, então, se eu fizer uma rapsódia
de colonialidade. Na verdade, não estamos a falar de colonialidade, quer dizer, os elementos, os atores, os agentes que estão envolvidos nessa colonialidade suposta têm uma relação desigual. Não são os dois colonos. Um é colono, outro é colonizado. E esta condição de colono ou colonizado põe papéis a uns e a outros diferentes. Papéis esses que subalternizam uns, no caso, obviamente, se nós conhecemos a história, estamos a falar da história do caçador e da vítima, é a vítima que se diz, da presa. A presa seria o colonizado e o caçador seria o colono. Portanto, quando falamos de colonialidade, não estamos a falar de duas entidades que têm o mesmo estatuto. Portanto, há um estatuto de subalternização. E, portanto, o facto é que essa desigualdade tem a ver com o lugar da enunciação, o universalismo europeu, suposto, né? Porque a Europa, quando se fez ao mundo, fez de uma maneira de superioridade. E, portanto, estamos a dizer que isso criou problemas. Ou seja, há uma promessa de ordem e progresso, há uma promessa de um admirável mundo novo, como falar-se, esse mundo novo que foi privatizado, ou pelo menos não chegou a todos como chegou para a Europa e pronto, para a América do Norte. Direitos inalienáveis, soberania, independência, direitos humanos, etc. Não chegou. Porque, à mesma altura que se discutia tudo isso, na sequência disso, dezembro de 1884 e janeiro de 1885, os europeus reuniram-se em Berlim e dividiram a África por si. Mas antes tinha havido uma outra divisão, que é o Tratado de Tordesilhas, que divide em paralelos o que é de Portugal, o que é de Espanha, para ir explorar. E na sequência disso, vamos ter um Pedro Álvares Cabral, um Colombo, um Vasco da Gama, e se eu quiser, por analogia, fazer referência a uma coisa aqui próxima, que é a África do Sul, vou fazer referência ao Great Trek dos Boers, né, dos holandeses, dos ingleses e tal, Van Riebeeck. Portanto, todos esses, se eu quiser falar como os meus compatriotas de TET, são vientes. Agora, são chegantes, são pessoas que chegam e que dominam. E aqui ocorre uma cena interessante que um índio, um líder índio da Dacha, protagonizou, foi convidado para uma conferência na Itália, e ele chega à Itália, mas antes disso faz questão de avisar aos que o vão receber que ele quer uma conferência de imprensa no aeroporto. Ok, ele chega, desembarca, e no aeroporto ele diz: tudo isto aqui é meu. O jornalista diz: como é teu? É meu. Este aeroporto, estas coisas que eu vejo são minhas. Mas você está louco? Como é que você diz que isto é teu? É isso mesmo que vocês fizeram quando chegaram lá, no Brasil, aquela coisa, aquele abraço do Colombo com Montezuma, ou Vasco da Gama em Inhambane, na Terra da Boa Gente, etc. É esta a situação. E, portanto, eu agora vou passar, peguei em 3 livros, 4,
primeiro é uma coisa é uma peça de teatro de Shakespeare, Tempest, e depois é este livro, As Cruzadas Vistas pelos Árabes. Olha, este livro comprei na Rua Augusta, em São Paulo, no Alfarrabista. E depois o Alalape, do Ungulano Bacacossa, e depois Eduardo Mondlane, já que estamos no centenário de Eduardo Mondlane, né? E Moçambique faz 45 anos, e depois vou acabar com a carta da Renascença Africana. Bom, vamos para Shakespeare. Por que Shakespeare? Universalismo europeu. Mas escolhi Shakespeare porque, e esta peça particularmente, Tempest, porque me parece que funciona muito bem como metonímia ou como alegoria das relações entre colono e colonizado, entre aquele que manda e o subalterno, etc. E Tempest tem todos os temperos para que seja efetivamente uma peça que funcione como alegoria. Tem traição, é uma trágica comédia, tem morte, enfim. Bom, portanto, por um lado. Mas por outro lado, Tempeste seria em português tempestade. Tempestade remete-me para três coisas. Lembram-se que eu falei de representações sociais, ditados, senso comum, como é que as pessoas sintetizam as coisas. E aqui está uma síntese interessante sobre a tempestade. Isto é um adágio português. Depois da tempestade vem a bonança. Quer dizer que a tempestade remete-nos para uma situação a posteriori que é da bonança. Vamos ter notado também naquela cena do José no Egito, né? Os anos, não sei quantos anos, já não me lembro, vacas gordas, depois vacas ou magras, depois gordas. Bom, a tempestade, depois da tempestade, parece, supostamente, vamos ter muita produção, muita vacas gordas, leite, etc. E, portanto, vamos ter problema da segurança alimentar resolvido e tal. E o povo vai ficar resolvido. Bom, este é um primeiro aspecto de tempestade. O segundo é um personagem que eu representei na primeira novela que Moçambique fez por ocasião das primeiras eleições, que foi escrita por Mia Couto, e cuja trilha sonora foi composta pelo famoso Goron, em que havia uma fala de um fulano que eu representei, que era João Lucas Boaginte, que era um candidato às presidenciais, que dizia, depois, vejam só, apropriação, depois da tempestade vem a ambulância. Imaginem, portanto, imaginem na sessão do candidato presidencial, ele está a ver o caos que a tempestade traz e, por conseguinte, gente, enfim, que vai ter que ser levado ao hospital, etc, etc. Bom, esta é outra sessão, é interessante, porque é uma perspectiva artística, é uma fala de uma pessoa que sonha, provavelmente, a ser presidente, mas que está claro que depois da tempestade vem a ambulância. E um terceiro aspecto, uma terceira seção da tempestade, é que este ano Moçambique faz 45 anos de independência. No dia 25 de junho de 1975, eu tinha por aí 15 anos, Julius Nyerere, então presidente da Tanzânia e o país que albergou o Movimento de Libertação Nacional de Moçambique, veio cá e fez um discurso do qual eu extraí isto.
Moçambique está no mar alto, tempestuoso. Ora, Moçambique estar no mar alto significa que está naquilo que provavelmente iria dar aso aos tsunamis, ondas de acima de 8 metros, o barco a solavancar e toda a gente a não saber exatamente como é que vai pegar o leme para chegar a outra margem. Portanto, estas são as imagens, a ver se recapitulo. Portanto, depois da tempestade vem a bonança, depois da tempestade vem a ambulância e Moçambique está no mar alto. Isto funciona como metonímia daquilo que eu vou falar, portanto, a parte pelo todo. É uma alegoria por causa do Tempeste. Ora, na peça Tempeste eu não vou contar, vou ganhar tempo. Há dois personagens importantes, Próspero e Caliban, para referir-me ao Shakespeare. O Próspero seria, vamos assim dizer, se eu quiser ser maldoso, seria o branco, portanto, a Europa, europeizante, portanto, é aquele que representa a ordem e o progresso, é aquele que promete a modernidade. E Caliban é o ser inferior. Na peça até é descrito como uma pessoa deformada, enfesada, não é normal. Portanto, se quisermos voltar à discussão que foi feita na altura na Europa, Caliban seria o ameríndio, o africano, portanto, gente sem alma, escravo, subalterno. Subalterno é esse que, com a invenção de máquina de vapor a vapor do Watt, passa a proletário, portanto, passa de escravo para ser assalariado. Portanto, está sempre na condição de inferioridade, sempre na condição de servir Próspero. Portanto, estou a falar de um corpo subjugado, um corpo em que se inscreve sofrimento e todas as outras coisas, depauperação, não é? Exploração, etc, etc, etc. Bom, não vou utilizar aquilo que Elise sempre diz, Elise Macama, calma lá com esse teu argumento de Vasco da Gama. Mas neste caso é preciso Vasco da Gama porque tem que dar a volta toda, que é Pedro Álvares Cabral, etc, o Colombo. Bom, mas o que caracteriza a relação metonímica, né? Entre Caliban e Próspero é uma relação de violência. É uma relação de violência, de barbárie, de violência simbólica, de violência discursiva, de subalternização e até violência a mano militar. Como nós sabemos, todas estas explorações foram feitas a ferro e fogo, né? Com os exércitos, e quando falo exército, digo bem, exército a mano militar e exército de antropólogos. Aqui entre a epistemologia, né? Antropologia, a estudar, a fazer, enfim, sociometria das pessoas, como é que elas são, para melhor explorá-las, para melhor dominá-las. Ora bem, esta relação é uma relação de promessa. O que Próspero faz é prometer uma modernidade. Tal como nós sabemos, a modernidade falhou. Max Weber fala de desencantamento. E esse desencantamento é muito maior quando falamos de fora da Alemanha, de fora da Europa. Esse desencantamento é dos brasileiros, dos africanos, dos americanos locais, indígenas. Esse desencantamento é muito maior. Quer dizer, não se circunscreve apenas aos traços característicos, identitários, ou aos traços marcadores da modernidade, mas é muito mais do que isso. Quer dizer,
é inscrição de subalternização nos corpos das pessoas que, estranhamente, são os donos destes locais para onde foi Próspero. Ora bem, mas Caliban, esse escravo, está sequioso de liberdade. E há uma fala interessante do Caliban que diz, e aqui é um bocado Pepetela diz que, no nosso caso, a língua portuguesa é nosso troféu de guerra. Caliban disse, agora que me ensinaste a língua, a minha função é atirar-te aos dentes. Ou seja, eu sei falar e posso dialogar contigo em pé de igualdade e até pôr-te em causa. Mas o mais interessante é que na peça Tempeste diz-se que Caliban disse isso quando tomou o seu primeiro cálice de vinho. Alguém pode dizer, Caliban estava bêbado, então o que ele disse não é sério. Aqui recorro, a tirar-te aos dentes, recorro a um dito europeu, latino, in vino veritas. No vinho é verdade. E, portanto, Caliban falou verdade. Caliban falou verdade. Portanto, Caliban contrapôs-se a Próspero e afrontou Próspero porque esse admirável mundo novo prometido pelo Próspero falhou. E a alegoria desta falha é extensiva a toda a modernidade, ao colonialismo, a todas as formas, ao imperialismo, todas as formas de benevolência, se assim se pode dizer, europeia. No fundo, estão, como iremos ver, a esconder muito mais do que aquilo que se nos apresenta. Portanto, e Barbárie, eu tenho aqui, ler página 13, Amin Maalouf. Eu gosto muito de Amin Maalouf. Tem outro livro que é Identidades Assassinas, que demonstra essa coisa de barbárie. Portanto, as cruzadas vistas pelos árabes, quer dizer, e isto eu posso assumir como africano, provavelmente eu poderia dizer, o colonialismo visto por africanos. Ou, no caso do Brasil, ou dos Estados Unidos, provavelmente diriam a vinda de Colombo ou de Pedro Álvares Cabral vista pelos ameríndios, né? Por aí. Bom, eu vou ler o texto. No início, Amin Maalouf, no início da invasão, poucos árabes avaliam, desde logo, a semelhança de Al-Vari, a amplidão da ameaça, esta ameaça que vem do Ocidente. Alguns adaptam-se, mesmo demasiado depressa, e adaptam-se bem à nova situação. A maioria deles só procuram sobreviver, amargos, mas resignados. Há os que se erigem em observadores mais ou menos lúcidos, tentando compreender estes acontecimentos tão imprevistos como novos. O mais interessante de tudo é o cronista de Damasco, Ibn al-Qanaqas, um jovem letrado, oriundo de uma família de notáveis. Espectador de primeira hora, ele tem 23 anos. Quando os franges são os franceses, como os árabes chamam os franceses, não? nas suas cruzadas. Quando os franges chegam ao Oriente, empenha-se em anotar regularmente por escrito os acontecimentos de que tem conhecimento. A sua crônica conta fielmente, sem excessiva paixão, a marcha dos invasores, tal como ela foi e é encarada na nossa terra. Este é Amin Maalouf.
Amin Maalouf corrobora no sentido de fazer-nos ver que não foi uma simples visita, que não foi, embora tenha sido em alguma medida, mas não foi apenas encontro de culturas. Foi muito mais do que isso, foi subalternização de culturas. Era suposto ser encontro de culturas. E aqui quero fazer jus a Leopoldo Sédar Senghor, teve muito boa vontade, Senghor como intelectual, não como político, teve muito boa vontade, tentou le rendez-vous du donner et du recevoir, portanto, compartilhar o mundo, era isso que o Senghor dizia, mas a compartilha do mundo não foi levada a cabo. Não foi levada a cabo exatamente por causa desta coisa do universalismo europeu, por causa da superioridade, entre aspas, europeia. E, voilà. Portanto, chegado aqui, eu vou trazer uma alegoria idêntica à do Tempest, do Shakespeare. Mas na nossa perspectiva, quer dizer, como é que o Alalá, este é do Mulan, como é que um nosso escritor traz os mesmos ingredientes de traição, de subalternização, escravização, invasão estrangeira, etc. Como é que ele retrata isso como forma de estetização do social, como forma a partir da qual nós podemos extrair conteúdos que expliquem o social. Eu vou ao último discurso, portanto, o Alalap seria este o nosso Tempest. Portanto, tem toda a coisa do Próspero e do Caliban, mas na nossa perspectiva, é um bocado também a coisa do Amin Maalouf, quer dizer, isto seria a invasão vista pelos moçambicanos. Eu vou ler o último discurso do Ngungunyana, que é para adentrar no Estado como a única alternativa e no resto, e aí onde está a minha fala. Ngungunyana, imperador de Gaza, é detido numa batalha, lutas intestinais, traições, etc., tal como aconteceu na coisa do Tempest entre Caliban e Próspero e a filha e o Duque de Milão, etc., etc. Mas aqui há outras traições e Ngungunyana apercebe-se disso quando é preso, está a ser levado como prisioneiro para Portugal e vai ser desterrado na Ilha dos Açores. Ele no paquete, quando está a embarcar, faz o discurso e o angolano capta bem. Obviamente, onírico, mirando, poético. Podeis rir, homens e mulheres, podeis aviltar-me, mas ficais sabendo que a noite voltará a cair nesta terra amaldiçoada, que só teve momentos felizes com a chegada do Junguni. Ele próprio, Ngungunyana era invasor, Nguni, né? Na África do Sul, uma extensão do Império de Chakazu. Mas ficais sabendo, seus cães, que o vento trará das profundezas dos séculos o odor dos vossos crimes e viverão a vossa curta vida tentando afastar as imagens infaustas dos males dos vossos pais, avós, pais dos vossos avós, avós dos vossos avós e outra gente da vossa estirpe. Começareis a odiar os vossos vizinhos. O ódio alastrar-se-á de família em família, atingindo os animais. Estes homens da cor de cabrito esfolado, que hoje aplaudis, entrarão nas vossas aldeias com o barulho das suas armas e o chicote do comprimento da jiboia. Chamarão pessoa por pessoa, registrando-vos em papéis que enlouqueceram.
as mulheres que tanto estimais passarão a ser fornicadas como animais nas vossas casas, nas vossas traseiras ou nas traseiras de vossas casas. Destes animais que hoje respeitais mais que os vossos irmãos nguni. Bom, não interessa, não vou ler todo. De qualquer maneira, esta coisa da rapsódia, da confrontação entre nós e o outro, entre aqueles que são nossos e apoiam o outro, mesmo que seja para nos subjugarem. É isto que o Alalape reporta, e penso que, tal como no Tempeste, esta condição, digamos, oposta entre Próspero e Caliban está presente. Não é por acaso que eu fui ao Caliban e fui ao Alalape. Mas eu fui ao Alalape para adentrar naquilo que eu penso que é a parte, no meu entender, principal, que é fazer alusão à cultura. O Mulano diz aqui que uma das ganzas, uma das coisas que Gungunhana adorava era o fato de ele não saber qual era o limite do seu império. Mesmo que ele não soubesse qual era o limite do seu império, pelo menos está aqui o embrião de um Estado. É o Estado que nasce do Gungunhana que eu quero fazer referência. Portanto, por analogia, por transposição, quero fazer alusão ao Estado moçambicano, que deve cuidar da cultura. E aí vou chegar, é a minha parte final. O Estado que nós construímos há 45 anos, olha, o nosso Estado é mais novo do que eu tenho 60, o nosso Estado tem 45 anos. Esse Estado, em princípio, é um Estado que era suposto nascer do estoque de conhecimento sobre dominação e sobre poder que nós temos. Gungunhana, o Mussaquanto, o Achivangira, Bibi, o Macombe, temos N casos de estados, pequenos estados, mesmo que não se soubesse, Moçambique, enfim, eram vários estados. Megos, desculpa, é só para atentares aí o tempo. Quanto tempo tenho mais? Acho que tens para aí uns 5 minutos. Eu vou cortar, já cheguei. O que eu quero dizer é chegar ao Estado como aquele que tem que tratar da cultura. Quando falo do Estado como aquele que tem que tratar da cultura, estou a falar de um modelo que pressupõe processos culturais como processos tripartidos. Portanto, trocas simbólicas, cultura ela própria, trocas de dominação e de poder, portanto, Estado, política, e trocas de bens e serviços culturais. Ora, o nosso Estado, é aqui onde eu quero chegar, já que fazemos 45 anos, tem que ser capaz de olhar para a cultura como aquela coisa que constrói e que nós construímos. E que não é nada de novo, já que Mondlane faz 100 anos e fazemos 45 anos, eu vou ler o que Mondlane diz sobre a cultura. Mais uma vez, só a pequena minoria culta se achava em posição de acompanhar os acontecimentos mundiais. Só ela tinha contactos adequados com o exterior. Em Moçambique, levantava-se uma nova geração de insurretos, ativa e decidida a lutar nos seus próprios termos, e não nos termos impostos pelo governo colonial. Estavam aptos para examinar os 3 aspectos essenciais da sua situação: discriminação racial, exploração do sistema colonial, fraqueza real do colonizador e, finalmente, a evolução social do homem negro em geral, com o contraste entre o surto da luta negra na África e na América e nas Américas e a muda resistência do seu próprio povo. Sabiam analisar, mas era-lhes difícil fazer mais do que isso. O campo de ação era limitado. Portanto, aqui está
o papel da cultura, sim, de como os atores culturais participam dessa luta e como o Estado deve, nesta relação entre economia, política e cultura, deve ter uma relação imbricada transnacional, portanto, para fora, na sua diplomacia cultural, etc., e para dentro. O que é que o Estado tem que fazer para que isso seja possível? Vou para o fim. Eu acho que o que tem que ser feito é ressignificar tudo e tem que haver um renascimento. E não temos que inventar a pólvora. Existe esta Carta do Renascimento Africano, que foi assinada por todos os Estados africanos. Eu vou ler e esta é a minha conclusão. Objetivos do Renascimento, da Carta do Renascimento. Afirmar a dignidade de homens e mulheres africanos, bem como os fundamentos populares da sua cultura. Promover a liberdade de expressão e democracia cultural, que é indivisível da democracia política e social. Promover um ambiente propício para os povos africanos manterem e reforçarem o sentido e a vontade de progresso e desenvolvimento. Combater e eliminar todas as formas de alienação, exclusão e de opressão cultural em todas as partes de África. Encorajar a cooperação cultural entre os Estados-membros, integrar os objetivos culturais nos Estados de desenvolvimento, promover em cada país a popularização da ciência e da tecnologia, incluindo sistemas de conhecimento tradicional, como condição para uma melhor compreensão e preservação do patrimônio cultural e natural. Reforçar o papel da cultura na promoção da paz e da boa governação. Desenvolver todos os valores dinâmicos na herança cultural africana que promova os direitos do homem, a coesão social e o desenvolvimento humano. Disponibilizar todos os povos africanos recursos para responder à globalização. E aqui está. Fim. Moral da história. Próspero e Caliban só poderão estar com Leopoldo Senghor, aquela coisa de compartilhar o mundo, se Caliban for capaz de levar a cabo uma ressignificação da sua cultura como aquela coisa que constrói e que é construto e que ele constrói, como aquela coisa que pode fazer a diferença, que pode fazer a produção da diferença dos ameríndios, dos afro-americanos, dos africanos. E passaram os 5 minutos. Muito obrigado. Pronto, e vamos discutir o resto, né? Mas espero ter atirado areia aos olhos, espero ter lançado confusão suficiente para discutirmos, enfim, todas estas coisas que eu tentei, enfim, dar algum nexo a partir do Tempest, né? Shakespeare até a Carta do Renascimento Africano, passando pelo Amin Malouf e o Alalat. Tá? Acabou. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, professor. Foi realmente muita areia e muitos olhos, né? A gente dá conta, como eu disse ontem, né, com a professora Yolanda, é uma conversa que é tão frutífera que a gente começa por um olhar e a partir dali a gente vai ampliando, né? E acho que a gente teve esse privilégio de poder ir navegando aí pelos seus imaginários e reflexões, né, de maneira partilhada, e isso é sem dúvida muito positivo e muito produtivo. Eu particularmente fiquei muito feliz que logo no início, né, da sua fala já aparece ali a professora Gislene, né, Aparecida dos Santos, brasileira como eu, que é uma super referência para a gente compreender as especificidades da população negra no Brasil, né? Que eu acho que é um caso bastante específico mesmo dentro das diásporas, né, africanas. O Brasil é um caso ali com uma série de contradições, uma série de
lógicas, né, que estão embasadas no racismo, a ponto de, por exemplo, o mito da democracia racial ser utilizado até hoje para justificar o racismo, muitas vezes, né? Então, é o tipo de país que cria essas incoerências e essas inconsistências, né? O que faz, por exemplo, com que o genocídio da população negra no Brasil seja tão grande, né? Resultado aí desse racismo estrutural que está ali, né? Transversalizando todos os aspectos da vida da gente no país. E, além disso, eu gosto bastante também da sua reflexão, né, em torno desses imaginários e dessas representações sociais. E é curioso porque quando o senhor faz aquela brincadeira, né, de eu não poderia estar aqui nu, porque afinal a gente tem, né, todo um sistema que imagina que nós chegamos aqui vestidos, né, de roupa. E aí eu fiquei na hora pensando, a colonialidade, né, as lógicas coloniais, elas são tão perversas que muito provavelmente, ou quase 100% de certeza, se um de nós aqui fosse uma pessoa indígena, aconteceria exatamente o contrário. A colonialidade esperaria que essa pessoa viesse nua, porque se o indígena não está nu, ele não é índio, né? Não é uma pessoa indígena, ele perde a sua identidade indígena a partir do momento que passa a se vestir, né? O que é uma grande incoerência na contemporaneidade, até porque a gente sabe da existência de muitas aldeias indígenas, inclusive urbanas, e o indígena que está, né, na intelectualidade. Nós temos no Brasil uma série de intelectuais indígenas que infelizmente são uns dos poucos, né, que sobrevivem e que resistem a esse epistemicídio que é cometido na academia brasileira, não só em relação à população negra, mas também, obviamente, a população indígena. Então, olha as incoerências, né, da colonialidade que nos obriga a nos vestir ou nos obriga a nos despir, dependendo do lugar que a gente ocupa, né, na sociedade, dependendo do estereótipo que nós temos que estar, né, ali munidos e munidas para fazer jus ao olhar do outro, né, para fazer jus à expectativa que o outro tem sobre a gente, né, e obviamente somos seres alteritários, então a nossa construção identitária ela é feita a partir das relações que a gente estabelece com os outros, as relações sociais que nós estabelecemos no mundo, né? Então o tempo todo também, dentro das nossas construções identitárias, eu sinto que grande parte das vezes nós temos a tendência de buscar atender a essas expectativas, o que é ainda mais perverso. Porque aí quando a gente entra, né, nesse ciclo de atender às expectativas da colonialidade, a gente passa muitas vezes a vida toda frustrado. Porque dentro das nossas especificidades aqui, eu falando enquanto uma mulher brasileira, latino-americana, né, e ouvindo ao senhor enquanto um homem africano, moçambicano, nós não vamos atender essas expectativas coloniais. Nós não conseguiremos, nem que nós quisermos, a gente não vai dar conta de, né, nos vestir a partir das representações sociais desse imaginário colonial, né? Então, exatamente por isso, né, outra ideia que o senhor traz, que é essa da subalternização, né, das culturas, ela vai sempre coexistir com o processo de construção das nossas identidades que vão ser dadas a partir das nossas sociabilidades, né? Inevitavelmente, eu não consigo imaginar uma construção identitária que não seja dentro dessa lógica, né? Então, quanto chão que nós temos para caminhar, né? Quanta areia que nós vamos ter que engolir ainda e buscar ressignificar para, de fato, ecoar esses pensamentos, e por isso aqui a importância dessa lógica, né, desses pensamentos, das contribuições que o senhor traz, que são tão valiosas dentro desses paradigmas decoloniais, né? E aí eu não sei se faz sentido tudo isso que eu trago aqui, mas é um pouco do que, enquanto te ouvia,
me foi possível refletir, né, dentro desse diálogo que a gente abre aqui agora. Ok. Eu não sei se o Eduardo tá aqui conosco, mas se o senhor quiser comentar, eu acho que talvez, não sei se o Eduardo caiu nesse momento, mas se o senhor quiser comentar, a gente pode dar um tempinho para que o senhor, né, acrescente alguma coisa. A partir daí, a gente também já traz as perguntas e comentários do público, seja aqui no Zoom ou na página do Facebook do CCMA. Eu estou de volta, de qualquer forma. Estou de volta, mas de qualquer forma. Yeah. Só para lembrar que temos agora cerca de 40 minutos, então as perguntas estão abertas aí para o público que quiser interagir também. Exato. Yeah. Pronto. Era só para dar um toque, que estou por aqui. Ah, ótimo. Vamos seguir. Estava caído, vamos seguir. Quer-me parecer que o Régio Corado gostaria de contribuir, mas também temos aqui o nosso mestre Castiano, não é? Podíamos chamar. Está aí. Yeah. Régio, estás aqui? Ok. O Régio, como sempre, fala a partir de Paris, está sempre nos eventos aqui organizados pelo CCMA. Bem-vindo, Régio. Olha, estou muito agradecido pelo evento que vocês organizaram. Primeiro quero agradecer profundamente ao professor Meigos, que, como sempre, tem uma profunda erudição e foi profundamente interessante escutar toda a sua construção, seja epistémica, seja histórica, sobre como é que este movimento do pós-colonialismo e a questão da decolonialidade, portanto, foi construída ao longo dos tempos com diferentes textos. Mas eu queria também, talvez, recordar-me de uma escritora franco-camaronesa que muito recentemente publicou uma obra que chama-se L'Impératrice Rouge, que não sei se existe uma tradução em língua portuguesa, mas certamente que é um livro que imagina uma África em 2120 próspera, profundamente transformada, com todo o sistema de transporte, todas as tecnologias, portanto, mais avançadas. E, obviamente que este texto representa, portanto, no âmbito do grupo de intelectuais como Mamadou Diop, Souleymane Diagne, Achille Ferwin Sarr e outros que estão a fazer os grandes ateliês de la pensée em Dakar, cujo objetivo é, por um lado, reconciliar aquilo que foi a produção que nos precedeu, desde Antenor Fermat, né, que é grande filósofo martiniquês, mas que evolui dentro da sociedade francesa, que escreve pela primeira vez a necessidade de podermos criticar o sistema de organização social, política, intelectual, etc., etc. Mas o que me parece é que o professor Filomeno Meigos fez uma referência em relação ao Brasil, em relação aos Estados Unidos da América, quando dizia que a questão da pós-colonialidade é ao mesmo tempo uma crítica daquilo que foi o imperialismo, portanto, ocidental, seja do ponto de vista epistêmico, físico e material, mas que ao mesmo tempo é uma forma, é uma posição que os afrodescendentes, os negros e outros grupos subalternizados, como fez aqui a Escola do Estudo Subalterno na Índia, que se opõem, na verdade, àquilo que nós chamaríamos, na perspectiva de Souleymane Diagne, porque nós temos um universalismo, portanto, que chama-se universalismo que se pretende universalizante, mas também nós temos o que a gente chama, na perspectiva de Souleymane Diagne, chama, no seu texto Bergson pós-colonial, que é a universalidade, que é uma diferença muito grande, porque, por um lado, enquanto a universidade pretende o diálogo de culturas entre as diferentes formas de organização social, as diferentes formas de organização do conhecimento, o universalismo ocidental ou eurocêntrico pretende a imposição de um paradigma. Mas por que é profundamente importante dizer essas pequenas coisas? No fundo, é para dizer que eu tenho a impressão de que quando nós entramos para os estudos pós-coloniais, os estudos decoloniais,
é que mesmo que tenham esta visão crítica sobre aquilo que são os modos de produção do conhecimento, quero acreditar ao mesmo tempo que entre estudos pós-coloniais e decoloniais, mesmo que tenham pontos de interseção, eles não são necessariamente a mesma coisa. Portanto, temos aqui a dimensão pós-colonial, cujo objetivo é, por um lado, de considerar que nós tivemos um sistema de produção do conhecimento e um sistema de organização política dominante, imperialista, que nos submeteu à situação de não objetos, o que nós diríamos a questão de assubjetividades, mas, ao mesmo tempo, é o nível da crítica discursiva, como primeiro elemento central da desconstrução das desigualdades epistémicas entre aqueles que são no Norte e no Sul. Mas o grande problema, e o professor fez, é a última referência que fez quando fala do Estado, no fundo, que é a grande preocupação dos estudos decoloniais. Se nós olharmos muito para os estudos decoloniais, como Pape Ndiaye, esse grande historiador francês, que escreve La Condition Noire, mas também que eu considero que está na continuidade daquilo que é a produção intelectual americana, mas também até indiana, na perspectiva de que vai considerar que a crítica do sistema do conhecimento é um passo profundamente importante, mas é preciso considerar que esta crítica não pode ter o seu sucesso, se assim podemos dizer, se não houver uma crítica fundamental sobre o nosso próprio sistema de organização política. Portanto, o Estado, como espaço eminente de organização política, é ele que, em parte, deve ter duas políticas fundamentais que são consideradas essenciais para os que fazem estudos pós-coloniais. E aí está, talvez, a contribuição de alguém que está ao lado de Moçambique, o professor Achille Mbembe, esse historiador e filósofo camerunês, que, como fez referência no último livro que ele escreveu com Frei Nissar, Alama Banco, Écrire l'Afrique, portanto, escrever a África. Uma das grandes teses é que escrever a África, diferentemente, significa exigir dos Estados africanos a reconstrução fundamental do seu sistema de pensamento no interior. Significa que é preciso... Só para terminar, okay. É mesmo, portanto, uma crítica das nossas universidades, uma crítica do nosso sistema escolar que deve reintroduzir, portanto, o pensamento crítico na perspectiva de como é que nós nos cruzamos no mundo e, mesmo para terminar, como o professor Filomeno Mengo fez referência aqui, a questão da cultura, como dizia Martin Heidegger, não é só um espaço de apropriação de si próprio, mas um espaço onde o ser se exprima. É por isso que a Hannah Arendt fez um grande trabalho nessa perspectiva da crítica da cultura, que é para dizer que a cultura não é um problema apenas, vamos dizer, poético-literário, mas é sobretudo o lugar onde se articulam as diferentes visões que nós temos de nós próprios, mas na nossa relação também comum. Então, nessa perspectiva, o Estado moçambicano, penso que deveria escutar pessoas como Ngolano, como o professor Filomeno Megos, mas também outros indivíduos que eu não vou fazer aqui menção, porque eu penso que o professor Megos fez referência. Era apenas isso que eu queria dizer, e talvez uma pequenina questão ao professor Megos. Uma das grandes preocupações hoje nos intelectuais africanos é que, se é verdade que por um lado fizemos grandes avanços do ponto de vista até cultural, político, etc., mas há uma grande percepção de que há uma crise de utopias no continente africano. Então a questão seria como é que, num contexto em que há uma descrença quase que estrutural no continente africano em relação ao futuro, é possível fazer da utopia o novo espaço de reconstrução das nossas próprias energias, que seria uma articulação entre aquilo que são as coisas do mundo, no exterior, e aquilo que são as coisas do nosso continente africano. Como é que olha para isto? E depois de poder dar exemplos moçambicanos também na perspectiva literário-intelectual, seria profundamente interessante. E muito obrigado, mais uma vez, pela palavra que me deram. Obrigado, Regis. Parece que temos Marcelo na lista. Marcelo? Oi. Marcelo? Pois não, é que eu estava desligado aqui o microfone. Bom, primeiro, boa tarde aqui para quem está no Brasil, boa noite para quem está na África. Quero primeiro agradecer, né, o professor Filomeno Megos pela
brilhante fala, brilhante explanação, com todo o seu conhecimento, sua sabedoria, né? Agradecer a organização, o Instituto aí, o Centro Alemão, o Félix, a Paola. Gostei muito também da fala do Regis. Eu vou colocar um pouco de uma outra maneira. A seguinte pergunta, professor Filimone. O senhor acha que é possível falar de um movimento decolonial ou pós-colonial sem um movimento propriamente de descolonização? Tá? Porque eu achei interessante também esse aspecto da coisa, digamos assim, e da representação da coisa, das coisas, né? Que também a sua fala ela trouxe. E aí eu queria rapidamente falar de dois teóricos, assim, já até peço desculpa, são europeus, mas como o senhor também muito brilhantemente se apropria, né, enfim, do pensamento universal, do pensamento africano. Primeiro, essa questão do Benjamin, né, do Walter Benjamin, quando ele diz que todo documento de cultura seria um documento de barbárie, né? E uma segunda frase do Claude Lévi-Strauss, né, estruturalista, enfim, francês, quando ele colocaria, né, que existiriam dois tipos de cultura, né? Uma cultura que expulsa a diferença ou uma cultura que extermina a diferença, né? Enfim, então eu queria colocar para a sua reflexão e agradeço muito a oportunidade de tê-lo ouvido e de ter podido fazer essa pergunta. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Obrigado, Marcelo. Vou só pedir aos outros colegas para serem um bocadinho assim, o tempo também já nos foge. Acho que podemos seguir, acho que era seguir aqui na lista tem a Marina e depois o Castiano. Marina? Caso contrário, entramos com o Castiano. Alô? Castiano está aí? Eduardo, a Marina acabou de escrever aqui que a gente pode replicar a pergunta dela, Okay. E aí eu gostaria já de perguntar ao professor Filimone se nós podemos fazer um bloco de perguntas, como que o senhor prefere responder, professor? É bom porque eu sou muito organizado, como pode imaginar, né? Muito disciplinado. Então, era bom que eu fosse respondendo e íamos dando, né? Depende da metodologia que vocês que melhor se adequar ao que vocês querem, né? Não, nós só temos uma coerência aqui com a questão do tempo, né? Mas eu acho que o senhor pode agora já responder essas que já foram feitas, e aí depois no retorno a gente faz mais duas, aí o senhor responde e a gente vê até onde o nosso tempo permite. Pode ser? Eu desapareci, não é? Não, estamos te vendo. Estás aí? Ok. Bom, eu vou condensar as duas questões que me foram postas agora. Que tem a ver, se a memória não me trai, tem a ver com utopia. E, bom, o outro é comentário, né? Sobre... se a memória não... Ok, vamos começar assim. O Suaila, a utopia não morre, né? E mais para o nosso caso, que nós somos um país, como eu disse no início, novo, né? Em termos de tempo. As outras nações, os outros países são centenários, milenários. Nós temos 45 anos, eu sou mais velho que o meu país. Então, obviamente que a utopia não morre. Porque, tal como diz, já não me lembro quem, queria me recordar, a idade também já pesa, mas diz o seguinte: o sonho comanda a vida. E sempre que o homem sonha, o mundo pula e avança. Ora, esse sonho é a utopia. E mais uma vez, estou a puxar a brasa para a minha sardinha, aqui entra a arte. O que os artistas têm como missão fazer
é manter esse sonho em pé. O que os artistas têm que fazer é manter, digamos, a ressignificação e tentar concatenar transnacionalmente e intranacionalmente, articular estas coisas, tendo como pano de fundo, tendo como transversalidade a cultura. A cultura no sentido de produção material, mas ao mesmo tempo, mais do que isso, ideológico e epistemológico. Como tu pensas, como tu ages, né? Como tu sentes e como tu fazes ciência, qual é a tua filosofia, o que é que está subjacente à tua pessoa, à tua existência, como é que tu te inscreves no eixo tempo-espaço. Na verdade, o que nos interessa como sociólogos é exatamente isso, o eixo das abscissas e das coordenadas, que é explicar, compreender para explicar, alocando no tempo e no espaço essas utopias. E neste caso, e aqui já me ocorre a segunda pergunta, ou a segunda alusão, que é o Estado. Ocorre-me agora Samora Machel. Samora definia a cultura como o sol que nunca desce. Quando tu dizes que o sol que nunca desce é cultura, estás a dizer que o sol não é privatizável. Quer dizer que o sol é de todos. Por outras palavras, quer dizer que o neoliberalismo não resolve o problema. Portanto, nós só podemos, só ir a desaparecer a minha imagem, só pode ser possível que esse sol seja de todos a partir da altura em que o Estado entre como aquele que equaliza, aquele que redistribui. Não é só redistribuir renda monetária, não é só criar emprego, não é só saúde, não é só segurança, não é só agricultura. É entender cultura como uma dimensão transversal, uma cultura como historicidade, cultura como aquilo que inscreve nos nossos corpos o que nós vamos sendo teleologicamente. E, portanto, por isso é que eu fiz referência à Carta do Renascimento Africano, quer dizer, que é muito linda, é uma posição política continental, mas em que medida isso corresponde à realidade? Em que medida os nossos Estados africanos estão politicamente, que têm vontade política de levar isso a cabo, com construção de infraestruturas, com alocação do orçamento efetivo, não é? Porque a cultura não pode ser entendida como brincadeira, como é nas nossas línguas locais. Aqui no Sul, pelo menos, cultura é brincadeira, michango. Não é brincadeira, é uma coisa séria. Que, tem gente envolvida, tem dimensões, tem, enfim, tem relações, tem expectativas, etc. Tal como tu dizias. E, portanto, o que eu quis dizer, no fundo, tem uma volta enorme, argumento do Vasco da Gama, mas o que eu quis dizer é que o Estado tem papel preponderante na ressignificação da nossa existência como nação, como comunidade imaginada, né, para falar como outro, e, portanto, é isso. Resumindo, Estado que deve manter em pé a utopia, que é o sonho que a arte, como uma dimensão da cultura, tem que manter a rolar. Yeah? Okay. Pronto. Obrigado, Max. Eu não sei, Paula, nós e Felen, podemos passar para mais uma questão, talvez do Castiano, para fechar este bloco. Então, depois... a do Castiano, pela minha percepção, posso estar errada, me corrijam se eu estiver errada, mas pela minha percepção, o professor acaba de responder. Dentro dessa resposta dele, eu acho que já contempla. De qualquer forma, se o Castiano não se sentir contemplado, a gente obviamente pode abrir esse espaço. Mas aí com isso, eu acho que a gente pode trazer... Qual era a questão do Castiano? Sim, estou aqui já. Por Estou favor. aqui já. Diga, professor.
Professor Castiano, pode abrir o vídeo, queremos te ver. Professor Castiano, diga. Eu não sei abrir o vídeo. Pá. Estou aqui, já está. Olha, eu estou um pouco relaxado de ouvir. Pronto, vou dispensar todos os elogios, mas dizer ao professor Moni foi muito bom. Agora eu tenho uma questão que talvez é mais especulativa. Sempre que eu vejo os africanos a discutir o seu futuro, questões ligadas ao seu desenvolvimento, questões da epistemologia, da política, regressam sempre à cultura. A cultura parece ser a panaceia da resolução dos problemas hoje. Eu penso que, fazendo assim uma analogia com os outros povos, os americanos fizeram uma luta mais tecnológica contra a Inglaterra, no sentido de se tornarem independentes. A Europa tem a razão, entendida como ciência. As identidades, como você disse, fenizadas, não é? Esses afros, americanos, etc., têm, vamos assim dizer, desaguam mais na política, portanto, todas essas lutas de participação, e talvez aventuro-me dizer que na Ásia a tendência é mais a religiosidade, que vai constituir o fundo portanto, o campo fundamental da sua luta pela afirmação da sua própria identidade. Então, reparo, como eu disse nisso, que nós africanos regressamos sempre à cultura. E nisso penso que, por hipótese, ficamos amarrados ao passado e não damos esse salto necessário de olhar a utopia, como o Megos bem disse. Eu queria ouvir um comentário do Filmone Megos sobre isso, porque é uma pergunta que sempre me angustia nesse sentido. Por que nós não vamos para outros campos que são, talvez, que nos deem mais ferramentas, a economia, a tecnologia, a ciência, etc., mas regressamos ao campo da cultura. E obrigado mais uma vez, parabéns, meu estimado tio Manuel. Obrigado. Olha, é assim, é interessante a tua questão, professor Castiano, mas eu regresso à cultura exatamente porque a minha noção de cultura, o meu conceito de cultura, inclui exatamente essas dimensões que tu alocaste aos norte-americanos e aos europeus. Quando eu falo de cultura, estou a falar num complexo que inclui, e digo bem, ciência, tecnologia, arte e outras formas de saber. É interessante, isto é a definição do Taylor, não é minha, é a definição do Taylor. Quando o Taylor define assim a cultura, está a incluir todas essas dimensões que tu alocaste a razão aos europeus ou a tecnologia aos americanos. A definição de cultura que eu operacionalizo é uma definição que inclui tecnologia, religião, religiosidade, se quiseres, como os indianos, aquela malta, religiosidade, filosofia, outros ramos de saber e tecnologia, tudo isso. Portanto, quando falo de cultura, estou a falar cultura como praxis, por um lado, e por outro lado, cultura como via epistemológica de apreensão da realidade social que nos circunda. Portanto, está incluído. Quando eu falo de cultura, não estou a regressar, tampouco estou a falar como outro, frozen, não estou a congelar nada. Antes, estou a descongelar esse conceito que normalmente remete ou para alguma modalidade artística ou para uma outra coisa qualquer. Mas, quando eu falo de cultura, falo de complexo, que inclui, professor Castiano, ciência, tecnologia, religiosidade, saberes práticos, indigenous knowledge, etc, etc. Cultura é, portanto, concebida numa perspectiva mais ampla, digamos assim. Não sei se respondi a questão, mas de qualquer maneira podemos continuar a discutir. Amanhã vou ter contigo. Obrigado. Professor, aqui a gente recebeu também uma outra pergunta da Marina Moreno, em que ela pergunta como o colonizado...
Diz. Desculpe, pode falar? A pergunta dela é a seguinte: como o colonizado pode afirmar a sua identidade se esta identidade é construída a partir do olhar do colonizador? E aí, se o senhor me permitir, eu já traria uma outra também, que chegou aqui para nós, do Osias, em que ele pergunta como reconstruir uma africanidade verdadeira usando instrumentos ocidentais, tais como as línguas oficiais que são ensinadas pelo colonizador. Ok. Bom, identidade. Temos exo-identidades e endo-identidades. Ou seja, como tu olhas para mim e como eu me reconheço. Ora, as identidades, não vou falar dos africanos, não quero ter essa... Vou falar dos moçambicanos, que é o meu caso. Moçambicano da Beira, filho de mãe Machuabo e pai Manhambana, nascido na Beira. Portanto, este processo de construção identitária não depende do colono. Não precisa. Depende do que é que tu achas que tu és. Como é que tu, a endo-identidade, como é que tu te apercebes? Do ponto de vista de identificação e identização. Então, são dois conceitos distintos. Como é que eu me vejo? Não preciso do ex-colonizador para me ver como eu me vejo. Obviamente que a relação colonial mudou a minha relação com o mundo, com as coisas, e até falo uma língua que nem sequer é minha avó não falava português. Se falava, em vez de dizer recuperante, dizia recuperante. Isso eu lembro da minha avó. Esse recuperante. Há uma língua que, por sinal, é uma língua oficial, de maior estatuto, etc. e tal, mas que dominamos pegada em rama, né? Não é por aí. Agora, como reconstituir essa africanidade? Amílcar Cabral dizia que nós temos que reafricanizar os espíritos. Mas eu prefiro ser como... Gosto de Amílcar Cabral, mas o Kwame Nkrumah foi mais profundo. Dizia, eu não olho nem à esquerda nem à direita, olho em frente. Portanto, olhar em frente significa ter aquilo que ele chama African Personality. Portanto, há uma personalidade africana que inclui já a cristandade em África. A identidade muçulmana também é uma identidade primária, particularmente em Moçambique. Nossa vocação é vocação índica, né? Amar sobre o índico. Eduardo White, toda essa historicidade a partir da Ásia Menor, né? O comércio a longa distância, indonésios, malaios, etc., que podemos ver na comida, nos barcos com balanceiros em Pemba, no norte de Moçambique, etc. Portanto, se eu quiser dizer, bom, a africanidade, na verdade, é africaneando, quer dizer, está em construção. Está em construção, tal como a Europa está em construção, tal como o United States of America está em construção, tal como o Brasil está em construção. Porque as identidades tu podes manipular as identidades são cumulativas, na verdade, são processuais e contextuais. Nesse sentido, eu não preciso do colono para eu ser, né? Ou do colonizador. Embora incorpore na minha identidade, para falar de mim, por exemplo, incorpore a língua que falo, que passou a ser minha, tal como disse o outro, troféu de guerra, incorporo, por exemplo, azeite, bacalhau, mas também tenho o meu tiguinha, o meu tiroe, tenho a minha matapa, percebes? Portanto, este banquete de traços, de marcadores identitários, não são nem A nem B. Como disse o Severino Unguenha, não é moçambicanidade, é moçambicanização. Está em processo. É isso mesmo. Eu acho que é exatamente isto, amigos, é para responder e reforçar a questão que a Marina colocou. Acho que foi a Marina que colocou, sim. De facto, é uma questão. Nós estamos todos em processo digamos, estamos em processo todos, né? E ontem também a Yolanda falou
algo em relação a este aspecto quando mencionou uma colega brasileira que fez um trabalho sobre o Fela Kuti, né? Onde ela menciona essa questão de há um processo aqui, portanto, digamos, de transformação permanente, não uma dinâmica, o tal contexto em processo, como bem mencionou aqui o Mendes. Para fecharmos isto, portanto, só uma súmula, breves considerações sobre a apresentação. Eu acho que a questão essencial, acho que a questão que nós temos de facto de discutir é este exercício, né? De estarmos a fazer esta reflexão sobre aquilo que nós somos hoje, como é que a partir destas relações de colonizado e colonizador nós nos reinventamos. Afinal de contas, o processo, a ideia, a lógica da nossa reflexão em volta dessa questão das decolonialidades é exatamente irmos buscar as diferentes ideias, as diferentes perspectivas, as diferentes abordagens sobre o modo como esta relação colonial nos fez, como é que ela nos construiu e como é que nós, ao longo do processo, também nos vamos reconstruindo, não é? Em processo até chegarmos ao ponto que é o ponto utópico, né? Estamos num processo de sonho permanente, uma utopia que está em processo, está sempre a acontecer. Eu não haveria de dizer mais, simplesmente fechar este bloco, agradecendo aqui a participação de todos os que se ligaram a nós aqui nesta via digital, online, em particular aqui o Filimón, que nos trouxe esta aula na sua maneira muito peculiar de abordar estas questões todas. Vou só aproveitar também este espaço para dizer que juntamente com a Paula nós estaremos também a realizar o curso com o site do Diaspora Black nos dias 21, 22 e 23 deste mês. O curso terá como título, portanto, Arte, Comunicação e Decolonialidades. A partir deste curso nós vamos também estar a refletir sobre estes conceitos, o conceito de colonialismo, o conceito de pós-colonialidade, enfim, refletindo o modo como é que estes conceitos, portanto, conceitos e os processos, né, como é que eles se refletem nas nossas personalidades hoje. Portanto, era um convite que deixo aqui em aberto todos aqueles que possam se inscrever no curso. As inscrições já estão abertas lá no site do Diaspora Black. Paula, deixo a palavra contigo agora. Maravilha, muito obrigada. Eu acabei de colocar para quem está conosco aqui no Zoom o link direto para a inscrição neste curso que o Eduardo acaba de mencionar. E também, né, só tenho a agradecer pelo grande privilégio que foi poder ouvir e partilhar deste momento com o professor Filimón Meigos. Acho que, sem dúvida, é algo muito positivo e um sucesso não só para nós aqui, mas também para quem nos acompanha, né? A página do Facebook do CCMA tem recebido, enquanto o senhor fazia a sua apresentação, né? Foram vários comentários chegando, muita gente de vários cantos do mundo aí que nos acompanharam e saudando, né, a sua presença aqui conosco e a sabedoria das suas palavras. Então, realmente é um grande privilégio. Além de reforçar, né, o link que eu acabo de compartilhar aqui, eu também reforço que nas redes sociais da Afroeducação há mais informações sobre o trabalho que a gente vem realizando. E, além disso, eu tenho feito, né, dentro desse ciclo de diálogos decoloniais, aqui essa semana, sempre trago no final da minha fala contribuições de mulheres negras brasileiras que estão nos mais diferentes campos aí de atuação, para que a gente possa, né, pautar a importância desse mês que no Brasil é celebrado enquanto um mês que é o Julho das Pretas, esse mês que foi organizado com essa nomenclatura a partir da Marcha de Mulheres Negras no Brasil. E hoje, então, eu fecho aqui, antes de passar, obviamente, para o nosso convidado do dia e para o CCMA, né, Feli e Caroline, que nos recebem aqui dentro desse ciclo. Eu fecho com Carolina Maria de Jesus,
é, sem dúvida, na minha opinião, uma das nossas principais vozes femininas da literatura brasileira. E Carolina, em um dos seus livros intitulado Diário de Bitita, em que ela traz as suas memórias da infância, ela vai dizer o seguinte: minha mãe cozinhava com lenha. Nós não podíamos comprar. Íamos buscá-la no mato. Reuniam-se várias mulheres. A Maria Preta, a Joaquina, a Maria Triste, minha mãe e eu. Levávamos um machado. Que suplício andar no mato procurando um pau aqui e outro ali. Quando encontrávamos um pau seco, que alegria! Era como se encontrássemos um filão de ouro. Era aquela andança dentro do mato das 7 ao meio-dia. Eu gostava de ir para comer frutas silvestres, jatobá, pitanga, gabiró, baraticum, maracujá e marmelo de cachorro. Não gostava do retorno. Minha mãe me obrigava a carregar um feixe de lenha. Eu era fraca e não suportava o peso. Mas não podia reclamar. Já estava começando a compreender que para viver temos que nos submeter aos caprichos de alguém. Quando não é a mãe, é o esposo ou o patrão. Que dor horrível nas pernas. O peso me comprimia para baixo, como se quisesse introduzir minhas pernas dentro da terra. Quando chegava em casa e jogava o feixe de lenha, que alívio. Ia sentar para descansar. Acho que esse é um trecho que eu gosto bastante, porque Carolina já traz para nós, né, uma reflexão sobre o que é o que é habitar essas múltiplas identidades, né, de mulher, de criança, que depois se torna, né, uma adulta das suas vivências, né, dentro dessa infância que é demarcada, no caso da Carolina, por uma pobreza. E além disso, na sua obra, ela também retrata muito, né, sobre a sua negritude. Então, acho que é uma contribuição essencial. E fecho aqui, então, a minha contribuição, já agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar com vocês. Obrigada. E, professor Filimone, o palco é seu novamente, por favor. Não, obrigado por esta oportunidade. Agradecido eu. É bom sempre estas relações transnacionais, né? Que não sejam por via de caravelas ou de descobrimentos, mas em pessoas com tratamento igual e mesmo estatuto, e falarmos, né? Muito obrigado. Foi uma boa oportunidade para, enfim, partilharmos ideias. Né? E estou agradecido a Carolina, a Paulina, ao Felling, ao Lixuxa. E muito obrigado pelo convite. Do fundo do coração. Obrigado aí. É isso mesmo. Força aí. Muito obrigado, Filimone. Muito obrigado, Filimone. Caroline, queres fechar? Alô, Caroline? Sim, estou. Sim, também muito obrigada do meu lado a todos os participantes, moderadores e o convidado desta noite, Filimone Meigos. Espero ver vocês também amanhã, que vai ser o último dia desta volta dos diálogos decoloniais. Então, amanhã, último dia, aqui, CCMA virtual, na mesma hora. E o convidado será Elísio Macamo, também mais um sociólogo aqui de Moçambique. Então, muito obrigada a todos e boa noite. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Caroline. Muito obrigado, Filimone. Obrigado, Paola. Obrigado, Carolina. Obrigado a todos pela presença aqui neste fórum virtual. Há um propósito, não podemos nos esquecer que estamos a enfrentar um mal, não é? Que o mundo todo está a apanhar aí, mas é um momento oportuno este aqui também para refletirmos, usarmos este tempo aqui para cultivarmos mais e fazermos boas ações, não é? Senão é a humanidade inteira que sofre com isto. E os mais carenciados, não é? Sofrem cada vez mais. Então, eu acho que não devemos esquecer esta mensagem também, que é muito importante. Estamos aí na era do corona, Covid-19, então é um momento ímpar este aqui. Estamos solidários, como Centro Cultural Moçambicano Alemão, com todos os artistas moçambicanos e até todos os artistas internacionais, todos os artistas que vivem no mundo e que fazem arte para mudar o mundo. Nós estamos solidários e é exatamente por isso que fazemos este tipo de eventos, que é
muito interativo e tal. Muito obrigado e até amanhã. Obrigado a todos. Muito obrigado. Até já. Tchau, tchau. Para mais questões, eu acho que podemos ir lá para o grupo. Não é? Eu não sei, vamos meter o tio Mon lá no nosso grupo do WhatsApp para continuar a conversa de forma mais informal. Mas muito obrigado e até já. Obrigado. Até já. Tchau, tchau. Perfeito. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau Tchau a todos.